Olá, galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula e eu espero que vocês peguem caderninho, caneta, anotem tudinho, todas as informações importantes e bora lá! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar das civilizações da América, povos pré-colombianos ou ameríndios. Basicamente, nós estamos falando dos astecas, incas e maias. Esses são os povos originários da América Andina, que pega parte da América do Sul, que aí são os povos incas, que são os que mais se destacaram. E também estamos falando da Mesoamérica, que pega parte da região da América Central e parte da região da América do Norte, onde é localizado hoje o México. E aí nós estamos falando dos povos astecas e maias. É importante comentar que nós estudamos essas populações, essas civilizações, esses povos no contexto de expansão América. Lembra quando os espanhóis e os portugueses eles saíram da Europa em busca de uma nova rota comercial para se chegar às Índias? Então, uma das consequências da expansão marítima foi a colonização da América. Então, é a partir daí que nós vamos falar dessas civilizações da América, das civilizações que existiam aqui antes da chegada dos europeus. Essa colonização, ela não foi pacífica, ela foi permeada por muita guerra, muitos conflitos e muita morte. O domínio dos europeus sobre os nativos americanos se dava em nome de uma superioridade europeia e cristã. Os europeus, eles tinham em si a ideia de que eles eram superiores, que eles eram melhores do que essas populações, então por isso eles poderiam dominá-las e subjugá-las. Então, bora lá conhecer sobre essas civilizações. Vamos começar falando sobre os astecas, ou então conhecidos como mexicas. Lembra algum país, né? Então, vamos conhecer sobre a sua história. Vou fazer aqui um contexto geral para vocês poderem se localizarem melhor. Os astecas, eles habitaram o atual México entre 1300 e 1521. E eles são originários da cidade de Aztlán. E eles precisavam encontrar uma região que fosse boa, que fosse fértil e que desse condições para eles se estabelecerem, se fixarem e assim construir a sua sociedade. E aí eles começaram a rodar pelo território que hoje é o México, né? Pelo território mexicano à procura dessa região. Só que eles não eram muito bem vistos, eles não eram muito aceitos pelos outros povos que ali habitavam, porque eles não eram originários do Vale do México. Então, as outras civilizações os viam como uma espécie de estrangeiros, então não eram muito aceitos, rolava um preconceito com eles. Até que eles chegaram na cidade de Chapultepec, é esse nome mesmo, um pouquinho complicado, Chapultepec. E aí eles pediram, já existia uma civilização ali, e eles pediram ao líder dessa civilização se ali eles podiam se estabelecer também. O líder, super bacana, super de boa, aceitou, deixou. E aí que agora começa toda uma treta envolvendo os astecas. Os astecas, eles são povos politeístas. Na verdade, todos esses três povos que nós vamos falar hoje, eles são politeístas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. A religião deles estava muito ligada à própria natureza, o deus do sol, o deus da lua, enfim. E como toda e qualquer religião, não é necessário ver para crer, é necessário apenas ter fé, é necessário apenas acreditar. Então, sendo eles politeístas, eles acreditaram ter recebido um sinal de um desses deuses que queria como sacrifício a filha do líder do Chapultepec. E aí, como um sinal dos deuses para os astecas era algo sagrado, eles realmente fizeram esse sacrifício. Eles mataram a filha do líder Chapultepec,
Óbvio que isso não ia ficar por aí. O líder Chapultepec não aceitou e os expulsou da região. Então, mais uma vez, começa a peregrinação dos astecas em busca de uma nova região para se fixarem. E é aí que começa uma nova história para os astecas. E aí, eles caminhando, procurando um lugar para se fixarem, recebem um novo sinal dos deuses. Esse sinal foi bem mais complexo, foi bem mais profundo para eles. E de acordo com esse sinal dos deuses, eles sim encontrariam um lugar para se fixarem e construírem sua civilização. Só que esse lugar não poderia ser um lugar qualquer, tinha que ser um lugar bem específico. E bota específico nisso. Olha só as características que tinha que ter nesse lugar. Esse lugar deveria ter água. E aí a gente pensa, isso é meio que óbvio, porque água é fundamental para a sobrevivência. Mas beleza, não é qualquer lugar com qualquer água. Além de ter água, esse lugar deveria ser um lago, onde teria um cacto, onde estaria pousada uma águia comendo uma cobra. Exatamente, foi esse o sinal que eles receberam. E aí pensem, qualquer semelhança com a bandeira do México não é mera coincidência. E aí foi o que aconteceu. Acreditem ou não, eles encontraram esse lugar. Mas aí você me pergunta, professora, realmente eles receberam esse sinal? Nós não temos provas de que eles receberam esse sinal, mas sabendo que eles são politeístas e eles seguiam fielmente os sinais dos deuses e realizavam todos os sacrifícios e vontades para os deuses, até porque eles tinham bastante fé nisso. Então, se eles conseguiram construir a civilização asteca, é porque eles receberam esse sinal. Começava então a construção do grande Império Azteca, com grandes obras. A cidade de Tenochtitlan era basicamente a capital da civilização asteca. E para a época, essa civilização era enorme, estima-se que tinha por volta de 100 mil habitantes. Então, assim, é muita coisa, é uma população muito grande, de fato era um império. E aí, uma curiosidade, essa cidade de Tenochtitlan é hoje a cidade do México, que é a capital do México. E essa cidade, ela realmente foi construída em cima de um lago. Há até quem diga, e estão sendo realizados estudos para realmente observar se a cidade do México está afundando ou não, né? Já que ela foi feita, construída em cima de um lago. E aí, observem toda a reviravolta que acontece na história dos astecas, de um povo que estava peregrinando, procurando um lugar para se estabelecerem, agora eles são um grande império. Ainda hoje existe no México algumas partes da cidade de Tenochtitlan, né, que conseguiu ser preservada, apesar de toda a destruição causada com a chegada e com a invasão dos europeus. E aí, vamos falar de algumas outras características dos astecas. Eles acreditavam na vida cíclica. Como assim? O que é que isso quer dizer? Vida cíclica é que tudo segue um ciclo, tudo se renova. Então, se existe a morte, é para a vida poder ser renovada. Tudo é renovado, tudo é um ciclo. E sendo eles politeístas, acreditavam também que um desses deuses haviam criado a terra e por isso deveríamos de ser gratos. Então era por isso que eles faziam os sacrifícios, para poder agradecer, para demonstrar gratidão que eles sentiam pelo universo, pela Terra ter sido criada. E aí, como tantos outros sinais que eles já haviam recebido, a chegada dos europeus também não foi diferente. Em 1519, pela primeira vez, os espanhóis tiveram contato com os astecas. Hernán Cortés, o grande conquistador espanhol, foi quem teve esse primeiro contato. E aí, acreditando eles na vida cíclica, eles acreditavam que, quando um ciclo terminasse, um dos deuses iriam voltar. E aí, justamente quando um ciclo para eles terminou, foi quando Hernán Cortés chegou à civilização asteca.
E aí eles acharam que Hernán Cortés era esse Deus que voltou para a Terra. E então, durante muito tempo, os astecas, eles acreditavam nisso, e os espanhóis, que não são bobos nem nada, eles se aproveitaram dessa situação. Havia muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas na região. Só que isso para os astecas não era tão importante. O que era importante para os astecas eram as coisas mais simples, o que vinha da natureza, principalmente as flores do jardim do imperador. E foi dessa forma que os astecas receberam os espanhóis. Eles entregavam os ouros, entregavam as pratas e também entregaram flores do Jardim do Imperador para Hernán Cortés como uma forma de agradecimento pelo Deus ter voltado à Terra. Só que não demorou muito para os espanhóis mostrarem a que vieram e aí começar toda a destruição, todo o conflito e toda a guerra. Eles prendem o líder astecas e aí começa a guerra. Eles invadem toda a cidade. E como era um governo centralizado, quando eles invadiram Tenochtitlan, eles conseguiram dominar toda a cidade e assim destruir o Império Azteca. Óbvio que houve muita resistência, mas, como eu falei, os espanhóis também trouxeram muitas doenças, das quais os astecas não tinham imunidade, não tinham resistência, então eles acabaram também ficando doentes e morrendo, fora os confrontos diretos que tinham. E aí causou toda a destruição do Império Azteca. E aí vocês conseguiram perceber quanta influência tem ainda hoje na cultura azteca na cidade do México? E agora nós vamos falar da outra civilização que também habitou parte do México. Nós vamos falar dos maias. Os maias eles habitaram o sul do Golfo do México e a península de Yucatán, que é uma parte da Guatemala, já um país da América Central. A civilização maia era organizada em cidades-estados independentes entre si, ou seja, elas eram independentes uma da outra. Isso foi muito importante, porque como eles não tinham um governo centralizado, isso possibilitou que quando os espanhóis chegassem lá, eles conseguissem ter mais resistência ao domínio espanhol. Por quê? Porque assim, os espanhóis, eles precisariam dominar várias regiões para conseguir dominar toda a civilização maia, diferente já da civilização asteca, que por ter um governo centralizado, quando os espanhóis dominaram a capital, eles conseguiram dominar todo o império. Então isso já mostra uma diferença entre os astecas e os maias. A sociedade maia, ela também era estamental. Como assim? Era feita em estamento, cada um ocupava seu determinado lugar e de estrutura teocrática. O que isso quer dizer? O imperador, ele era considerado a própria divindade, ele era considerado o próprio Deus também. Quer dizer, um dos deuses, já que eles eram politeístas. Assim como os astecas, os maias eles também tinham grandes conhecimentos. Só que eles se destacam na escrita, a escrita hieroglífica. Ou seja, a escrita correspondia à língua falada. Só que assim, infelizmente, se tem poucos registros dessa escrita hieroglífica dos maias, porque quando os espanhóis chegaram, muitas das coisas foram destruídas. O que se tem mesmo é o que estavam registrado e escrito nos templos, alguns dos templos que resistiram, né? Já que os códigos, os livros e etc. foram totalmente destruídos. Assim como os astecas, os maias eles também acreditavam na vida cíclica. A vida era então totalmente circular, né? Se você morre é porque a vida precisa ser renovada, tudo se renova. Nada se perde. E aí, uma das provas que nós temos dessa vida cíclica é o calendário maia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2012 houve toda uma polêmica que falaram que o mundo ia acabar em 2012 porque o calendário maia só ia até 2012. Então, por isso, o mundo iria acabar. Só que essa é uma interpretação
errada da cultura maia. Porque, assim, de fato, os registros que se tem do calendário maia é só até 2012, mas aí se esquecem que para os maias a vida é cíclica, ou seja, ela é contínua, tudo se renova. E aí, sendo o maia politeísta, os sacrifícios que eles realizavam para os deuses era para a vida poder continuar plena, digamos assim. E aí, os deuses, eles tinham relação com a natureza, como eu já mencionei anteriormente. Então, eles realizavam alguns sacrifícios. Era preciso oferecer sangue para o sol poder continuar brilhando e aquecendo a terra. Era preciso também ter sacrifícios para a terra poder continuar sendo fértil e agradecer por sua fertilidade. Então, vocês entendem a questão dos sacrifícios que eram realizados nessas civilizações. Eles tinham como base fazer agradecimento aos deuses da natureza. E aí também, mais uma vez, nós temos a questão do declínio da civilização maia. Não se tem muitos registros oficiais, assim, digamos, para o fim definitivo da civilização maia. Mas aí temos possibilidades de desastres naturais, mudanças climáticas que ocorreram entre os séculos 8 e século 9, causando a seca e a escassez de recursos, levando a essas cidades-estados maias a entrarem em guerras entre si, causando fomes, doenças, mortes e assim, consequentemente, levando ao fim da civilização. Mas é importante comentar aqui que ainda há descendentes maias vivendo na região do México. Quando os espanhóis lá chegaram, poucos dos habitantes dos povos maias que ainda existiam, eles foram muito cristianizados, eles foram muito europeizados, então eles acabaram pegando alguma das culturas estrangeiras, digamos assim. E agora, para encerrar, nós vamos falar dos Incas. Os Incas, eles habitaram a região que compreende hoje, o Peru, o Equador, Bolívia, Colômbia, Chile, ou seja, era um grande império. Ele foi o maior império da América pré-colombiana. Uma das características mais importantes da cultura inca é a sua economia, ou seja, a base da sua economia era a agricultura, e a agricultura inca, ela é espetacular. Ela era feita em um sistema chamado curva de nível, ou seja, era feita em camadas, e isso facilitou o cultivo de milho, batata doce, feijão, mandioca, entre outros. Também eram politeístas e eles cultuavam o sol e a lua como seus grandes deuses. O bem para eles era representado pelas coisas positivas da natureza, da vida, como a luz, a fertilidade e a fartura. E o mal era representado pelas forças negativas, ou seja, tudo de ruim que viesse para atrapalhar o bom funcionamento da vida, como a fome, as secas e as doenças. E aí, o ápice da civilização inca é a construção da cidade de Machu Picchu. Essa cidade, ela é simplesmente incrível, porque quando os espanhóis eles chegaram à América, e aí falando da América Andina, que era onde estava localizado o território Inca, quando os espanhóis chegaram, eles não conseguiram chegar à capital Machu Picchu. E aí porque era difícil o acesso para eles e eles sempre se perdiam, ou seja, eles não conseguiram chegar lá. E aí isso foi bem interessante porque a cidade se manteve preservada, ou seja, grande parte dela é original Inca, e aí outras partes tiveram que ser reconstruídas por causa de terremotos que ocorrem na região. O fim do Império Inca, ele se dá por conta de conflitos internos somado a invasões, aos ataques e às invasões dos espanhóis, que ocorre da seguinte forma: o Império Inca ele passava por uma guerra civil, chamada a Guerra dos Dois Irmãos. Esses irmãos, eles lutavam pela sucessão do trono. E aí isso tudo já causava um grande conflito interno lá
na civilização Inca. E aí, quando os espanhóis chegaram na região com o conquistador Francisco Pizarro, se aproveitou dessa fragilidade desse momento, né, interno que já estava passando os incas, e aí através de armas de fogo e ajudando ainda mais a colocar lenha na fogueira nesse conflito, conseguiu, de certa forma, dominar a região, colocando assim fim ao Império Inca. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido as 3 civilizações pré-colombianas. Pré-colombianas por quê? Porque são civilizações que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou então são chamadas de ameríndios, que são os nativos do continente americano. Nós falamos dos astecas, incas e maias porque eles são os povos que mais se destacaram, mas é importante a gente ter em mente que existiam outros povos, outros pequenos povos. Esses 3 são os mais estudados porque foram os que mais deixaram grandes contribuições para nós ainda hoje. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e até a próxima aula. Beijo, beijo!